Fala pessoal, então hoje eu vim mostrar para vocês a primeira fase de transformação aqui na C-Clinic. Então juntamente com a doutora Carla Cunha, irei mostrar para vocês passo a passo alguns procedimentos estéticos que eu irei realizar. Então vem comigo! Bom dia! Então nós começamos aqui com um preenchimento de uma ficha de anamnese, onde eu vou colocar todos os meus dados, restrições, a minha rotina. Então esse processo ele é muito importante, né? Até para saber se esperar alguma alergia, né? Então essa ficha de anamnese, tá? Ela é muito necessária para qualquer procedimento estético que a gente venha a realizar. Bom dia, Gleice. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Então, hoje nós vamos realizar nosso primeiro procedimento estético. A queixa inicial é um acúmulo de gordura que eu tenho, um depósito ali de gordura localizado embaixo do glúteo, né? Então é a última parte ali que o meu corpo ele seca, né, aquela gordura. E aqui na C-Clinic nós temos um procedimento aqui que vai me auxiliar, né, na queima dessa gordura localizada. Então, Gleice, um dos melhores procedimentos para ser realizado em gordura resistente é a intradermoterapia para gordura localizada. Então agora vamos partir para a avaliação e na avaliação eu te explico um pouquinho mais sobre o procedimento. Essa é a região, né, que fica bem embaixo do glúteo, que é a região onde o meu corpo mais armazena gordura, né? Fica essa gordurinha localizada e ela, quando eu passo pelo processo de secagem para subir, né? Quando eu estou em preparação, é o último local ali que o meu corpo consome aquela gordura, né? Então, o último local a secar. E eu queria acelerar um pouquinho mais esse processo de secagem. Sim. Então vamos fazer algumas medições aqui. A gente utiliza o equipamento, um adipômetro, né, que vai nos indicar quais são os melhores ativos para ser utilizado com segurança naquela região ali. A gente faz a verificação aqui da prega cutânea. Vai um pouquinho. Então, Gleice, de acordo com a tua prega cutânea, é perfeitamente aconselhado esse procedimento. É um procedimento super seguro para esse tamanho de prega de gordura, né? A gente vai fazer as marcações direitinho ali. É um procedimento injetável. São injeções intradérmicas às subcutâneas, num espaçamento de 2 centímetros de cada ponto. Então, a gente vai fazer o desenho ali após tirar a fotografia. A gente vai fazer o desenho, fazer as marcações direitinho e depois vamos para o procedimento. Ok. Então, neste momento, nós fizemos a parte fotográfica, que é para acompanhamento do resultado, né, acompanhamento do processo, e vai nos garantir depois a comparação do início do tratamento até o final. Pode ficar agora de leve perfil. Tem algum movimento que tu faça ou algum jeito que tu faça com a perna que ela fique mais aparente? Que seriam as posições que eu faço, as poses da compulsória. Que aí ele faz um aumento ali da prega. Este lado aqui sempre mais, né? Esse é sempre mais, ele pega até um pouquinho da lateral da coxa, esse outro não é tanto.
vou sentir algum desconforto? Tu pode sentir algum desconforto em razão dos ativos que a gente vai aplicar. Os ativos, eles são pH, né? Eles têm um pH e muitas vezes, conforme o pH do ativo, tu sente um pouquinho mais de ardência, mas toda a aplicação é anestesiada. Então, as primeiras picadinhas tu vai sentir um pouquinho mais e as últimas menos, porque daí já tem a ação da anestesia. No pós, né? No caso, sair da clínica, em casa, durante quanto tempo eu vou sentir ainda o processo de... Geralmente, o processo mais intenso é daqui a 3 dias, tá? Tu vai sentir hoje um pouquinho mais, a partir do momento que o efeito da anestesia vai passando, tu vai sentir um pouquinho mais. O que tu sente é um calor, uma coceira intensa, né? Que são os ativos realmente fazendo a parte de emulsificação de gordura, que eles têm efeito detergente. E muitas vezes, de acordo com os ativos que a gente aplica, também eles são estimulantes da circulação. Então, a parte que fica bem avermelhada é realmente a ativação da circulação ali para ter o efeito drenante após. O nosso organismo, ele possui mecanismos para armazenamento energético. E um dos mecanismos é criando essas gorduras, esses depósitos de gordura, que são mais resistentes. E mulheres, em função do estrogênio, em função hormonal, geralmente ele acumula para a parte inferior. Então, é culote, interno de coxas e a região aqui da bananinha, que é bem na dobra glútea, acontece também esse depósito. Então, tudo que é depósito de gordura tende a ser uma gordura mais resistente, mais persistente e muito dificilmente, somente com dieta e exercício físico vai sair. Mesmo com uma pessoa super saudável, que tem uma prática, uma rotina de exercício físico que nem a tua. Então, a intradermoterapia, ela entra como um aliado, né, para quem procura o corpo perfeito, né, para realmente tirar esses depósitos de gordura com mais facilidade. Vocês sabem, eu pratico atividade física já há muito tempo, há muitos anos, né, musculação, faço cardio. Cardio é uma coisa que também está atrelada à minha rotina de treinamento, né, é uma coisa que não sai nunca do meu treinamento. Então, nesses períodos, né, pré-competição, a gente aumenta bastante a intensidade do treinamento físico, né? Mas eu vejo, né, a parte estética, né, como um auxílio também muito importante, né, nessa fase, né, de transição de físico, né? Então vai me dar um suporte para o meu físico, tanto eu conseguir alcançar meus objetivos mais rápido, né, quanto também para me ter uma melhora, né, no visual do meu físico. Então isso que nós vamos querer mostrar aqui para vocês. Esse procedimento ele pega somente naquela bananinha ali embaixo do glúteo, ou ele chega a subir um pouco na... Nós fizemos a aplicação para desenho. Para desenho. Para desenho. Onde tem mais acúmulo ali de gordura localizada. Exatamente. A gente faz bem aqui, onde tem realmente, onde há o depósito mesmo de gordura. Porque a gente consegue fazer bem o contorno do glúteo, né? Melhorar o aspecto do glúteo, por melhorar o desenho e também diminuir essa camada de gordura que tem aqui embaixo. Doutora, no meu caso, né, esse meu acúmulo de gordura fica embaixo do glúteo, mas tem outras pessoas que acumulam em outros locais, né? Em outros locais. Tipo abdômen, né? Então, esse procedimento ele é indicado para qualquer local que tenha um acúmulo a mais? Qualquer local. Qual é a diferença desses locais que eu mencionei sobre o mecanismo do nosso organismo para fazer uma reserva energética? É que são locais que dificilmente o nosso organismo vai usá-lo para queima de gordura. Geralmente os locais mais metabolicamente ativos é a gordura abdominal, a gordura dos flancos, né, braços. Esses locais de membros inferiores são o que realmente fica de reserva. Então são as gorduras mais resistentes
mas isso não impede de ter gorduras resistentes para cima. Então, Sim. cada organismo vai agir de uma maneira. O que se observa é que geralmente em mulheres é Na parte inferior. Uhum. Mas no caso eu conheço algumas pessoas que acumulam também às vezes na trispital, né? Uhum. Esse procedimento também poderia ser feito Em qualquer lugar que tiver acúmulo de gordura, de acordo com a prega cutânea, a prega de gordura visualizada, esse procedimento pode ser realizado com maior segurança possível. A região dorsal também tem bastante gordura, às vezes é a gordurinha da marquinha do sutiã, né? Tanto em frente quanto atrás. Então, qual é o mínimo para conseguir fazer o procedimento? O mínimo de prega cutânea? para esse tipo de procedimento que a gente vai realizar hoje é 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Então, em qualquer ponto do corpo tem que ter 3 centímetros para conseguir fazer o procedimento. Não que abaixo de 3 centímetros não pode realizar. Aí são outros tipos de ativos, né? Que são ativos mais oxigenantes e drenantes do local. Tá. O que a gente vai utilizar hoje são ativos lipolíticos. Eles quebram gordura de uma maneira muito mais intensa. Então a gente precisa ter essa margem de segurança, que é a gordura acima de 3 centímetros ou mais. Perfeito. A gente verifica sempre em pé, né, que é onde aparece visualmente a dobra aqui cutânea, né, a gordura. Então, deitada é de uma maneira, em pé é de outra. Então, a gente sempre faz a marcação em pé. Eu vou desenhar agora, Gleice. Aí tu vai se olhar, vai me dizer, não, é isso aí mesmo que me incomoda. Porque sempre eu gosto de dizer que é sempre a minha visão de procedimento com a tua. Então, o procedimento é sempre muito personalizado e sempre muito ajustado com o que o paciente está visualizando. Claro que se o paciente me disser que tem uma gordura e eu não estou vendo e não é seguro, eu jamais vou fazer, a gente vai entrar num consenso, tá? Mas eu sempre gosto de fazer o desenho e te mostrar para ver se é realmente aquilo ali que está te incomodando. Então é a primeira vez que eu vou estar fazendo um procedimento estético, né, com essa finalidade. E o que a pergunta muito frequente que eu escuto, né, de alunas, de amigos, é se realmente o procedimento estético funciona. Então, pessoal, o procedimento estético ele funciona, né, desde que sejam tomados alguns cuidados, né, desde a escolha do local, o profissional ser capacitado, habilitado para fazer o tal procedimento, a escolha dos produtos, né, que o profissional ele venha utilizar, né, no processo ali, né, de realização desse procedimento. Então, muitas vezes as pessoas não têm, né, o resultado esperado quando fazem um procedimento estético, e aí acaba descredibilizando o procedimento em si, né? Mas não consegue olhar para os outros fatores que vão ser muito determinantes para que esse procedimento ele tenha muito sucesso. Tá? Então, eu escolhi aqui a C-Clinic, né, por já conhecer a doutora Carla já de algum tempo, já conhecer o trabalho dela e os produtos que ela utiliza, né, que depois ela vai mostrar para vocês, são produtos de extrema qualidade, né, e sem falar na capacitação que ela tem e os resultados que ela está obtendo também com os pacientes dela, né. Há 15 dias atrás, ela ia fazer uma dobra aqui, ó. Olha, dá uma olhada. Eu fiz toda a marcação. Esse aqui vai um pouquinho mais para cima do que esse. Tá. Esse último aqui, ele tem um halo de dispersão, né? Então ele vai pegar todo esse contorno aqui. Geralmente é um halo de 2 centímetros, por isso que a Então ele vai pegar para baixo também. Aqui é um ponto, 2 para baixo, 2 para cima. Exatamente. E aqui também. Uhum. E lá, eu vou ficar de costa, peguei bem aqui também. Bem embaixo. Aqui também. Isso, Gleice, não tira a necessidade de daqui a
a 30 dias, né, que é o intervalo entre uma sessão e outra, nós fazermos alguns ajustes. Dessa vez vamos fazer mais para o interno de coxas, vamos fazer mais externo ali para tratar essa região aqui que ficou faltando, né? Então, uma aplicação nunca vai ser igual a outra, a gente vai fazendo conforme a gente vai visualizando o resultado. Vai direcionando ali. Exatamente. É a mesma coisa que eu posso ir adicionando algum ativo diferente, né? Cada vez que tu vieres aqui, nós vamos verificar as dobras cutâneas de novo, para ver se ainda está na margem de segurança. Então, sempre a gente vai trabalhar com extrema segurança e com a visualização dos teus resultados. Tá, perfeito. Então, ele vai ajudar a corroer ali o tecido adiposo, né? Isso também minimiza a aparência de celulite? Também minimiza, porque ele também ativa a circulação, né? Então, a celulite, que é uma célula inflamada, né, com aumento de circulação, com o efeito drenante que os ativos possuem, também melhora a aparência da celulite. Ele é um procedimento ideal para ser realizado ali e super personalizado, porque a gente pode colocar, inclusive, alguns ativos para melhorar a parte externa, para melhorar a aparência da região. Então, a gente pode colocar ativos hidratantes, né, para melhorar ali a questão da pele, da parte mais externa, além dos ativos lipolíticos, oxigenantes, drenantes, melhoradores da circulação. Então, tudo que a gente visualizar, a gente pode estar colocando na tua aplicação. Por isso que ele é um procedimento totalmente personalizado. Vai ajustar de acordo com cada paciente e com a necessidade de cada um também. Exatamente. Jamais você trabalha engessado num procedimento como esse, porque ele é um procedimento que dá muito resultado, né? Ele tem potencial enorme de promover algum resultado. E a gente ainda consegue fazer esses ajustes conforme a gente está visualizando. Então é por isso que a gente precisa entender, não só entender sobre a aplicação, entender o que cada ativo vai fazer aplicando naquela região ali. Então por isso que a gente tem que ter o domínio da técnica e o domínio dos ativos também. Então, para hoje, para a primeira aplicação da Glace, eu selecionei alguns ativos, que são agentes lipolíticos, que vão quebrar a gordura, agentes que vão facilitar a circulação do local, que vão drenar aquela gordura que a gente vai quebrar ali do local, e também um agente anti-inflamatório, que vai auxiliar para diminuir a questão da celulite. Os ativos vêm todos separados, tá? Por questão de estabilidade. No momento da aplicação, a gente faz a junção de todos os ativos, né, por ordem de pH, para não haver a cristalização. E depois, quando a gente for aplicar, a gente ainda adiciona o anestésico. Primeira aplicação, então. Aqui eu pego bem a gordura. Injeto. O que tá sentindo? Por enquanto, só uma leve picadinha. Aqui algo também que nós temos que cuidar é a angulação da agulha. Se a gente faz uma aplicação com a agulha muito angulada, a gente pode atingir tecidos abaixo da camada de gordura e prejudicar o paciente e o procedimento.
A gente pode ver aqui também que é uma região pouco vascularizada, então, por causa da vascularização deficiente, é uma região que drena muito pouco, né? Porque não sangra, em nenhum momento sangrou. Agora, regiões, por exemplo, abdômen, geralmente sangra mais um pouquinho, atinge alguns vasinhos. Pessoal, o procedimento realmente é bem tranquilo, uma leve picadinha ali, a agulha de insulina, então ela é bem pequena, e uma leve ardência no local, mas bem tranquilo mesmo, tá? O que eu percebi aqui, onde a gente tem mais acúmulo de gordura localizada, é o local ali onde tu vai sentir menos, tá? Então, onde vai reduzindo ali o percentual de gordura ali, onde a prega ela é um pouco menor, sente um pouquinho mais ali a picadinha, mas é bem confortável para fazer. Para o outro lado. Tá sentindo alguma coisa já acontecendo? Algum sintoma? Tô sentindo agora um pouco mais de coceira. Coceira, nessa aqui que já aplicou. E um pouco de ardência, um pouquinho maior de ardência. São todos sintomas normais, tá? A maioria é função da circulação. Ali a coceira é a ativação da circulação. E a ardência já é dos ativos começando a agir. Esses sintomas, no caso, que são esperados, né, do produto, quanto tempo eu vou sentir eles ainda? Tu pode sentir a cada vez que tu tiver um gasto energético grande, vai fazer algum aeróbico ou movimentar bem a região de aplicação, tu pode sentir eles nesse intervalo de 30 dias. Tá. É que eles estarão sempre agindo. No caso, como as indicações, né, que seriam para hoje eu não fazer atividade física no pós, né, procedimento. Então hoje eu já fiz o meu cardio, né, já cedo eu já fiz o meu cardio, e como eu tenho um dia de descanso de musculação, eu já programei para hoje. Então agora o resto do dia eu não vou fazer atividade física, né, justamente para deixar em repouso, né, para o procedimento funcionar da melhor maneira possível. Exatamente, após a aplicação, deve-se ficar 24 horas em repouso, sem haver algum gasto energético. Prontinho, Luiz. Então, pós-procedimento, então a região vai ficar assim. Doutora, o que esperar de reação do meu corpo agora, né, no local onde a gente realizou o procedimento? O que vai acontecer nesse local? Ele pode ficar avermelhado, inchado, principalmente nesses 3 primeiros dias após o procedimento. Pode haver coceiras, né? Então tem que evitar coçar, até para não haver o atrito na pele ali e acabar machucando, né? Acabar criando algum machucado ali pelo ato de coçar. Alguns sintomas metabólicos também pode aumentar o fluxo urinário, né? O odor urinário também, por causa da quebra de gordura, né? Essa quebra de gordura vai para a corrente sanguínea e após as 24 horas do procedimento, como haverá um gasto energético, é aconselhado haver um gasto energético intenso, essa gordura que foi quebrada nesse primeiro dia após a aplicação, então provavelmente será eliminado pela urina e fezes, né? Então a urina pode estar com um odor mais forte, pode estar assim
como se fosse a primeira urina da manhã, tá? Então, pode estar mais turva, fezes pode ficarem mais amolecidas, né? Pode inclusive verificar algumas gotículas de gordura também. Pode haver náusea, pode haver sensação assim de estufamento, como se tivesse ingerido algum alimento, né? Por causa dessa grande quantidade de gordura presente na corrente sanguínea, então a sensação de saciedade pode acontecer. Tudo sintomas normais, tá? O que não é normal é sentir uma dor exagerada dias após a aplicação. Após a aplicação, pelo efeito do anestésico e conforme vai saindo o efeito, pode sentir alguma dorzinha local, mas após alguns dias não é normal, então sempre que acontecer algum sintoma que não está previsto, tem que entrar em contato com a gente vai estar sempre acompanhando o paciente, eu acho que isso é fundamental. O procedimento não termina quando acaba, eu sempre digo que o procedimento permanece acontecendo quando tu estiver na tua casa, quando estiver na academia, quando estiver no teu treino, então a gente sempre vai ficar acompanhando, sempre durante o procedimento e no pós também, eu acho que isso é fundamental para criar essa confiança entre o paciente e o profissional também. Perfeito. Então amanhã, né? Amanhã após 24 horas, estou liberada totalmente para fazer minhas atividades, no caso, atividades físicas? Totalmente. Cardio, musculação. Por que é necessário esse gasto energético após 24 horas de aplicação? Essa gordura que a gente começou a quebrar, ela vai para nossa corrente sanguínea e há o metabolismo hepático, né? A esteatose hepática ela pode acontecer, então a gente precisa ativar a circulação, né, para eliminar todas as toxinas e essa gordura que a gente acabou de quebrar. Então o gasto energético intenso é necessário para haver essa ativação da circulação para a eliminação de toda a gordura que a gente aplicou e de todos os ativos que a gente aplicou ali e que gerou algum tipo de toxina para ver essa eliminação também. Perfeito. Agora, hoje, no caso, a alimentação, posso seguir com o meu planejamento dietético normal? Sim. Algo que eu sempre oriento é cuidar com excesso de carboidrato, né? O organismo que recebe os ativos, quando ele estiver menos intoxicado, melhor, né? Então, quanto uma dieta mais detox, mais leve, é mais aconselhado. Como tu tem um percentual de massa magra altíssimo, né? Não tem uma gordura considerável, no teu caso, tu pode seguir a tua dieta normal. Perfeito. Eu não estou ingerindo, praticamente hoje é o meu dia quase sem carboidrato, né? Então, eu como um pouco mais só nos dias de treino de perna. Então, Sim. no caso, seria amanhã. Então, eu programei meu treino mais intenso para fazer amanhã, para a gente justamente ter essa mobilização da gordura. A minha ingestão de água, ela tá 4 litros diário. Posso manter hoje normalmente? Mantenha. Não subo também? Excelente. Pode manter. Tá. Se quiser tomar um pouquinho mais também para facilitar a eliminação da gordura amanhã, melhor ainda. Tá, perfeito. Eram essas minhas dúvidas. E vou te dar agora direitinho por escrito, né, que eu acho que é muito importante, porque às vezes é muita informação que a gente tem aqui no consultório. Vou te dar por escrito as orientações, o que esperar, o que é normal, o que não é normal, quando que tu tens que entrar em contato comigo. Obviamente, se quiser entrar em contato em qualquer situação, o nosso WhatsApp está sempre aberto ali, sempre vai tocar para mim ali né, todos os pacientes que estão, principalmente os pacientes que estão em tratamento. Eu vou estar sempre acompanhando ali o teu processo do teu tratamento. Tá? Muito obrigada. Então, finalizamos o procedimento, tá? Então esse é o primeiro procedimento nessa fase aí de mudança. Então, pessoal, me senti bem segura para fazer o procedimento, tá? Me senti segurança, achei bem tranquilo para a realização, né? Então, senti algum desconfortinho ali em algumas regiões, tu vai sentir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tudo muito suportável, nada que tu não vá conseguir administrar, né, esse desconforto. Então, agora só esperando pelos resultados. Gostaria de agradecer aqui a doutora Carla pelo excelente atendimento, a receptividade. Então, vamos mostrar passo a passo para vocês tudo o que vai acontecer aí nessa mudança de físico, nessa mudança estética.